Olá, meu nome é Natália Vieira Costa, sou médica de família e comunidade e hoje eu vou apresentar o trabalho cujo título é Relato de Experiência e Vivência do Preceptor Volante do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade em 2 unidades de saúde em Salvador, Bahia. Inicialmente, a literatura vai discutir que a formação de médicos especialistas em cuidados primários está relacionada ao fortalecimento da APS. Então, quando se observa o aumento do número de residentes, né, e uma carência de preceptores, especialistas, se traz a necessidade de pensar diferentes modelos de preceptoria e se testar esses modelos. No entanto, é escassa na literatura essa discussão, né, principalmente quando se pensa no cenário da atenção primária. O objetivo desse trabalho é apresentar a experiência do preceptor médico no Programa de Medicina de Família e Comunidade na modalidade preceptoria volante, em 2 unidades de saúde da família no município de Salvador, no ano de 2022. Como método, esse é um relato de experiência, né, referente à vivência do preceptor volante no Programa de Residência Médica, em 2 unidades de saúde da família em Salvador, Bahia. E quando você vai pensar na preceptoria de medicina de família e comunidade, o preceptor ele acaba desempenhando múltiplas funções, seja na gestão do cuidado dos pacientes, atuando no manejo clínico, na abordagem individual, familiar e comunitária junto aos residentes, né? Ou como médico da equipe que compartilha o cuidado com os residentes, como apoiador do processo de aprendizado dos seus residentes, e também na gestão e organização dos serviços de saúde. Ele aparece como o preceptor desempenha um papel central na mediação de conflitos dentro da equipe, e também presta um apoio ao gestor da unidade, na organização do serviço. O programa de residência médica que eu tive essa vivência, ele tem início em 2019, eram 5 SFs, no total de 8 residentes, 16 residentes, sendo 8 R1s e 8 R2. Na preceptoria, nós tínhamos 8 preceptores e um coordenador, sendo que a relação para o residente preceptor ela vai estar em torno de 2,125. E nesse caso, um dos preceptores ele se dividia também entre a coordenação do programa e a preceptoria em campo. Eu tenho início como atividade de preceptor, as inícios das atividades de preceptora logo após o término da minha residência, no ano de 2022. Eu trabalhava eram 2 unidades com contextos, apesar de serem inseridos, né, num contexto de vulnerabilidade social. Uma delas ela estava mais inserida dentro da comunidade, uma comunidade de maior vulnerabilidade, de maior violência, de maior pobreza, e também com um perfil de residentes diferentes, distintos, o que tornou isso um desafio maior, né? Adaptar as estratégias de acordo com cada cenário. Mas dentro desse contexto, as reuniões pedagógicas periódicas que existem, né, dentro do programa, isso ajudou muito a organizar, a compartilhar as dificuldades, a pensar estratégias e também a trabalhar ferramentas tanto da MFC quanto de preceptoria. E os ciclos avaliativos, eles permitiam isso, né, que periodicamente a gente revisitasse os processos de evolução dos residentes, também o que facilitou o acompanhamento desses residentes em unidades diferentes. A preceptoria volante vai ser entendida como uma atuação em que o mesmo preceptor atua em 2 unidades de saúde diferentes. Isso tem uma problemática na perspectiva de que não permite o acompanhamento integral de todas as atividades, né? E isso acaba sendo uma alternativa quando você tem um número insuficiente de preceptores especialistas. É uma opção em alguns cenários específicos, no nosso era mais uma questão de que a gente precisava preencher esses espaços, né, diante do número de residentes, para garantir a cobertura dos residentes, mas ele é entendido na literatura como um modelo de exceção. A preceptoria volante, a gente pode trazer como conclusão de que ela pode ser uma estratégia para poder assegurar a presença do médico especialista, né, no papel de preceptor, quando não houver um número suficiente de profissionais. Mas isso traz como potência, né, de que a vivência em unidades diferentes ele permite um processo de aprendizado potente do preceptor e o desenvolvimento de habilidades e ferramentas da preceptoria em realidades distintas, né, de acordo com cada cenário de atuação. A presença de apoio pedagógico de ciclos avaliativos foi fundamental para possibilitar a organização e a construção das atividades nos 2 campos de prática e deve ser avaliado se isso é uma modalidade que deve ser instituída e adotada a longo prazo, né? Pensando que isso pode impactar no processo de acompanhamento na formação de médico de família com qualidade. Essas foram as bibliografias que eu utilizei. Muito obrigada.